Assim como toda a Europa, na virada do século XIX para o século XX, a Alemanha vivia a chamada Belle Époque, um período de rápido desenvolvimento industrial e urbano que demonstrava a ascensão do sistema capitalista e a potência econômica e industrial da Europa. Porém, não demorou muito para que esse desenvolvimento econômico, impulsionado principalmente pela exploração dos recursos naturais e minerais de territórios como África e Ásia, realizados através da divisão desses territórios com a chamada Conferência de Berlim, se mostrasse falida, se mostrasse deficitária. Os acordos econômicos e a divisão das terras feitas até então de maneira diplomática começavam a formar alianças entre os países da Europa. Essas alianças desencadeariam a Primeira Guerra Mundial, na Europa conhecida como a Grande Guerra. Bem, conforme as décadas foram se passando e a guerra mostrou que essas potências industriais estavam sendo desenvolvidas essencialmente para a destruição, houve a necessidade de um novo molde social para a Europa, especialmente a partir de 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes. A Alemanha entraria em um período tenebroso, conhecido como República de Weimar. Em 1923, em Frankfurt, nasceria uma nova escola de sociologia, conhecida Escola de Frankfurt. O chamado Instituto de Pesquisa Social buscava analisar a situação da qual a Alemanha se encontrava naquele período, insatisfeitos com os reflexos do sistema capitalista e buscando uma nova opção fora do âmbito socialista. Diversos pensadores que se reuniam e ensinavam dentro desse instituto buscavam iluminar esse novo momento vivido pela Alemanha, visando estudos de maneira inédita, buscavam mesclar diversos conhecimentos como a história, a filosofia, a sociologia, coisas que provavelmente enxergamos como entendimentos óbvios. Na época, isso se mostrou inédito. Diversos pensadores que faziam parte desse instituto, como Horkheimer, Adorno, não durariam muito tempo. O Instituto de Pesquisa Social se encerraria 10 anos depois de seu início, com a ascensão de um novo regime que mudaria de uma vez por todas a história da Alemanha e do mundo. Quando, em 1933, o chanceler alemão Adolf Hitler foi eleito e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães começou a ganhar espaço político por toda a Alemanha, não demorou muito para que suas ideias radicais passassem a se disseminar. Toda e qualquer crítica ao governo passou a se tornar proibida. Uma verdadeira caça às bruxas passou a ser realizada em todas as principais cidades da Alemanha. E Frankfurt, sendo um centro judeu do país, não passaria impune disso. Os professores e pensadores da escola de Frankfurt se tornaram alvos fáceis, afinal, suas críticas eram feitas abertamente, suas ideias eram reconhecidas por toda a Europa. E suas críticas ao sistema político
e a busca por um novo entendimento que pudesse abrir novas portas econômicas e sociais para a Alemanha, entraram rapidamente na mira do governo alemão. A devassa foi instantânea. O Instituto de Pesquisa Social foi fechado e os professores e pensadores que faziam parte do instituto tiveram que se exilar fora da Alemanha, buscando refúgio em países como Suíça e Estados Unidos. Ficou claro que pensar não era uma opção na Alemanha daquele período. Órgãos e instituições de investigação foram criadas, buscando eliminar todos aqueles que representavam uma ameaça para a nova Alemanha: judeus, negros, homossexuais, deficientes, todos aqueles que não representavam o ideal da raça ariana tinham que ser interrogados, presos e, de preferência, eliminados. Uma das maiores representações desse novo sistema de governo foi a Gestapo. E próximo ao prédio da escola de Frankfurt está um dos prédios que era o quartel-general utilizado pela Gestapo. A placa diz que o prédio originalmente funcionava como uma atividade filantrópica, mas em 1939 a Gestapo e o regime nazista se apossaram do prédio. E aqui, entre 41 e 45, se tornou o centro do nacionalsocialismo, um terror em Frankfurt, onde mais de 10 mil judeus foram presos, interrogados e torturados. Atualmente, o prédio abriga uma instituição governamental. Porém, no passado, ou nem tão passado assim, ela carregava profundas cicatrizes de um regime que precisa ser lembrado para não ser repetido. O ano de 1938 foi marcante. Apesar do regime hitlerista já estar se expressando de maneira óbvia dentro do território a qual ele controlava, internacionalmente falando, 38 foi um ano antes da invasão da Polônia. Bem, em 38, um embaixador alemão foi assassinado em Paris. Imaginava-se e se acusava que o crime havia sido feito por um judeu. Dessa forma, desencadeando a fúria por parte de Hitler, que passou a incentivar que a população alemã fizesse justiça com as próprias mãos. É o chamado Pogrom de 1938. Entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938, diversos membros das mais variadas organizações nazistas que existiam na Alemanha, como SS, SA, Juventude Hitlerista e a própria população civil, foram incentivadas a sair pela noite, destruindo, quebrando, invadindo todos os bens particulares, privados, lojas, sinagogas da população judia. E Frankfurt, por ser um ponto de concentração dessa população, acabou se tornando o foco da chamada Noite dos Cristais. A sinagoga de West End atualmente é a única sobrevivente do período da Segunda Guerra e do Holocausto. Aqui foi um
foco de concentração durante a Noite dos Cristais, onde a população invadiu a sinagoga, destruindo textos sagrados, objetos cerimoniais e, obviamente, a população que se concentrava na região passou a ser presa e encaminhada aos campos de concentração. Enquanto a sinagoga de West End conseguiu se manter viva até os dias de hoje, nem todas tiveram o mesmo destino. Aqui, próxima ao centro Hommerberg, a antiga sinagoga de Borneplatz foi totalmente destruída. Atualmente, ela abriga o Museu Judeu de Frankfurt, Judengasse. Em anexo à antiga sinagoga está o cemitério judeu de Frankfurt, preservando um passado muito mais antigo que o governo o qual os perseguiu. Junto ao cemitério há uma instalação com 11.000 nomes. Esses nomes apresentam a data de nascimento e alguns a data de registro da morte dos judeus que foram retirados de Frankfurt e enviados para diferentes campos de concentração por toda a região a qual a Alemanha nazista governava. Embaixo de seus nomes estão esses campos de concentração. Alguns não possuem data de morte, pois simplesmente não se sabe ao certo, não há documentação suficiente para confirmar a data de morte dessas pessoas. Porém, o que se sabe é que foram enviadas e não retornaram. Cada uma dessas placas representa uma pessoa, uma vida daqueles que não conseguiram fugir, se refugiar, daqueles que não conseguiram resistir. E nos faz pensar que, assim como toda a história de esplendor econômico de Frankfurt, desde épocas medievais, pôde se encerrar de maneira tão rápida, através de ideias de intolerância e de ódio. E se hoje em dia Frankfurt continua sendo um hub financeiro e intelectual da Europa, é importante nos lembrarmos de que esses discursos podem voltar à tona, assim como já funcionaram no passado. É importante que nos lembremos de seus reflexos e cicatrizes para que eles não se repitam no futuro.